Bom, eu vou estar reagindo aqui então a esse treino aqui dos guri que gravaram com o Eduardo Correia, né? Vulgo Megazord da Maromba, todo remendado, né? É, Vamos dar uma olhada aqui então como que eles vão estar reagindo aí, como que eles vão estar direcionando essas estratégias deles, né? Porque o Eduardo, como ele tem bastante limitações físicas, né, por conta das lesões, rompimentos, cirurgias, né, vamos ver como que ele vai estar se adaptando com essa questão do low volume, né, porque para mim não não caracteriza, eu não considero isso o termo ideal, né, para mim deveria ser alta intensidade, porque é o correto para mim, né, a grande maioria costuma só olhar o número baixo de repetições, né, o número de séries, né, mas o que de fato caracteriza o que eles querem passar é a alta intensidade. Estou fazendo trabalho de aquecimento, 12, 15 repetições, com que a gente imagina que vai ser 50% da carga total. A ideia é só mandar sangue para a musculatura, ver como é que você está no dia, mas que eu estou fazendo. Esse é o trabalho padrão, todo mundo faz. Acho que fica um pouco mais complexo, ou poucas pessoas entendem, é a partir da feeder. A gente vai passar o bisu para vocês. Dois, três, quatro, cinco? Revezar em cinco? Cara, assim, o vídeo ele tem 50 minutos, tá? Então, ainda mais eu que vou estar reagindo, vou estar pausando, falando alguma coisa. Então, eu tenho que ser mais produtivo aqui, tá? Então, eu vou me focar mais no que eles vão estar conversando ali e ver o que que dá pra gente estar extraindo também, ou tá complementando alguma informação. Cara, ficou muito rápido. Calma aí, deixa eu mudar aqui pelo menos para 1,5. Volta um pouquinho aqui que eles estão falando das preparatórias, as feeders, as cargas de aquecimento, né? Assim, cara, para mim, no meu ponto de vista, como que eu faço em relação ao meu treino, tá? Eu faço ali o primeira repetição, o aquecimento com 50% da carga, né? Igual eles falaram aqui. Eu faço em torno ali 12 movimentos bem feitos, buscando bastante amplitude, aí faz algumas repetições com mais potência e tal. Depois eu já começo a estar aumentando um pouco o peso, né? Aí nisso eu já determino ali então uma margem de 5 a 9, né? A carga de trabalho, mas eu sempre vou trabalhando com um range de até 4 repetições. Então eu faço 4 repetições bem controladas, depois duas preparatórias de 2 repetições e depois uma repetição com a carga de trabalho que eu vou utilizar. Por quê, Lucas? Por conta do gesto motor, de você estar se acostumando com o peso que você vai usar, para eu poder desempenhar o máximo possível, né? A ideia é que você não perca performance em todo o aquecimento, né? Porque senão vai caracterizar uma carga de trabalho e não rendeu muito, né? Por conta do peso que você já dominou. Passar mais ou menos uma carga? 6 a 8 repetições sem precisar. Um 40, 40. Pode mandar 40, manda 40. Mas tudo é muito do teu feeling. Exato. Tu conhece a própria ninguém. Então se tu precisar de 2 séries, 3 séries de aquecimento, faz 2, 3 séries de aquecimento. Exato. Feeder é a mesma coisa. Eu, particularmente, só vou fazer 2 feeder e deu. Eu vou estar pronto pra porrada. O que eu gosto é assim, ó, às vezes na primeira eu gasto mais tempo aquecendo e escalando. Quando dependendo do exercício que a gente vai, eu já começo com a carga de trabalho. Eu gosto tanto de fazer uma feeder antes, só por garantia. Principalmente pra saber se a carga tá certa. Depende da mudança do exercício. Se envolve, se eu saio de um desenvolvimento e vou pra elevação lateral, não dá pra botar a carga de trabalho, né? Tá aquecido, mas a articulação ainda não tá tudo Mas mal. tu pode fazer tranquilamente quando o aquecimento precisar. Aí agora eu faria tipo 6 a 8. Por aí. Eu faria umas 6, particularmente. Tá, beleza. Não, tá um pezinho legal. Depende muito do ponto que você tá com o movimento. Tu vai fazer um supino que você nunca fez antes. Até sem Sinto a carga, mas não é o ponto de me cansar. É exatamente o conceito de feeder. Exatamente o Então, se eu puder explicar pra vocês o que é uma feeder, uma série preparatória, reconhecimento, a galera não gosta que a gente fale em inglês. Não curte que a gente fale em inglês. Mas é só pra você pegar o gesto motor, ver como é que você tá no dia. Pô, tem dias e dias, né? Tem dia que o cara dormiu mal, o cara comeu mal, tem dia que a mulher do cara dormiu de calça jeans. Você não sabe. Então, se você vê que você tá mal no dia, de repente a carga vai ser menor. Então, você sabe por isso pelas feeder sets, entendeu? A primeira, eu diria com 75% da carga total que você vai pegar, pra umas 6, 8 repetições talvez, mas é muito feeling. Se eu correr, por exemplo, se sentir, cara, hoje tá meio zoado, a articulação tá pegando, às vezes faz sentido fazer mais, entendeu?
Eu faço 2 feeds, eu faço o contrário. Eu faço 2 de aquecimento e uma feed. Pra mim funciona melhor. Tá, e vocês contabilizam só a série de trabalho. Porque como não tem proximidade com a falha na feeder, ela não contaria, por exemplo, se uma pessoa pede pra mim, pô, quantas séries você faz de trabalho pra peito? Pô, eu nem sei hoje em dia umas 6, mas se eu fosse contar as feeders, pô, ia dar umas 14, coisa do tipo. Mas como elas não têm a função que eu quero, que é induzir hipertrofia, aí a gente acaba não contando. Qual a média de repetições que vocês fazem no feeder set? De 4 a 6? Então, como a ideia é chegar às repetições, aquela nona brigando. A ideia é que, à medida que você chega, nessa repetição que você vai fazer brigando, nesses 60, você está chegando próximo da sua carga real, certo? E a ideia é você não cansar. Então, naturalmente, a repetição vai ter que descer. Então, se a primeira eu fiz 6 a 8, 75% do que eu acho que eu ia pegar, já na segunda, se eu tiver bem, eu já faço 90% do que eu acho que eu ia pegar. Mano, é um negócio muito interessante, cara, porque pra quem treina sozinho e consegue já imprimir bastante intensidade no treino, é normal que as repetições tendem a cair com a mesma carga de trabalho. E para você permanecer dentro da zona de repetição, o que você faz? Você dropa um pouco do peso, descansa ali uns 45 segundos, 1 minuto no máximo, e aí você vai e repete a série, entendeu? Para mim, o meu back offset que funciona comigo é 1 minuto de descanso, dropa 20% da carga, ou 30% no máximo, e depois executa. Aí você fica dentro do range que você estabelece. Não tem como falhar. A carga para ficar dentro do range, entendeu? Então a ideia é, pô, primeira série é pancadaria, pô, é o máximo que você consegue. Então a gente não tende, eu particularmente, não tendo a subir na segunda série, vocês também não. O Stephen, que treina o Worst, ele treina assim, ó, 2 séries válidas, normalmente, né? A primeira série é de 6 a 9 ali, 5 a 9. E é a série mais pesada. A segunda série é um back-off de 12 a 15, ele faz um estímulo um pouco mais longo, que é a série que tu baixa o peso e encaixa um pouco mais, assim. Isso daí pra mim já não faz muito sentido, né? Porque você tá baixando muita intensidade, né? Aí ele acaba só deixando repetições ali na mesa, né? Uma outra coisa também que eu acho muito interessante, cara, é que na hora que você for executar a primeira série, que você faça até a falha ou com proximidade dela, deixando um here, entendeu? Uma repetição na reserva. Para quem já é mais avançado, para quem já treina mais tempo, não tem necessidade de você treinar a falha a todo momento, porque cientificamente falando não tem tanta diferença. Então, se você não treina até a falha, você não causa tanto dano muscular no músculo. Quando chega na recuperação, você consegue se recuperar melhor, mais rápido, porque você não chegou no extremo, né? A sua próxima sessão de treino você vai render muito mais. Então, assim, não tem desvantagem, entendeu? É um negócio que eu já falei em outros vídeos também. Acho nem um pouco necessário. Nem um pouco. Eu gosto de, tipo, a primeira série 5 a 9, tu faz um here. Como, por exemplo, tu fez 7 repetições com um here, tu vai fazer 6 na falha no outro. Tu não precisa mexer no peso. Você tá habituado com esse termo here? Repetições na reserva. Tu sabe? Sim, mas Não faz só falar na reserva, né? Você tem que deixar a repetição. Eu não, eu falo na série pra válida eu não chego na reserva, não. Eu acho válido. Principalmente quando o cara já é muito treinado, nem tu. Porque a diferença de hipertrofia entre a reserva, 1, 2 na reserva e falha, é nula, não tem. Tá? Então a falha vai te trazer muito mais fadiga, ou seja, vai afetar muito mais seu set seguinte. Então se tu guarda no primeiro set um pouquinho, o teu segundo vai ser muito melhor. Tu vai ainda ter um rendimento ali muito bom, entendeu? Então desse jeito tu tem um equilíbrio entre o rendimento entre as duas séries. Muito beleza, vamos chegar na falha então. corte seco, tá ligado? Tá, eu acho que esse peso vai ficar pesado, mas aí eu vou fazer 2 então. Uma, se você não se sentir seguro, o correr Ligar a média, vai fazer, de novo ele vai ter que parar de fazer rosca direta no treino dele, que é a única coisa que ele faz. Aí realmente ele vai ficar só com panturrilha e abdômen. boa. Braço de lá. É melhor sempre errar no meio. Aí eu paro agora, vou só na próxima. E aí a próxima galera tem que começar. O primeiro exercício é mais chato, depois é muito rápido. Eu já falei, já. E a graça também é que quando ele vai começar a anotar as cargas bonitinhas agora, né? Aí, semana que Eu não vem, preciso, dentro da minha cabeça fica um recordatório de uma semana. Vixe, cara, esse argumento tá aí, cara, é muito complicado, bicho. Porque todo mundo que eu converso, eu pergunto assim, tal, em relação a treino, o cara não anota. O cara não anota nada. Ele fala, guarda tudo na cabeça. Claro, eu não tô... Assim, pode ser que o correr, ele realmente guarde as informações e tal, mas quando você anota as repetições que você também executou, o número que você executou naquela série, cara, você deixa o treino completamente alinhado. E na hora que você vai chegar na sua próxima sessão de treino, você sabe muito bem o que você vai ter que melhorar. Se é série, repetição ou se é a carga, entendeu? Então, assim, eu acho que pensando no alto nível, eu acho que faz sentido você ter esse cuidado, entendeu? Tendo em vista o tanto de investimento e recurso que os caras têm, entendeu? Se aqui, né, o pessoal que não grava
não tem tanto recurso igual eles, costuma ter essa disciplina de estar metrificando certinho, né? Acertando em cheio as cargas, imagina no alto nível. Então eu acho que o peso é muito maior, né? Aí ela paga na... Se tu perguntar tudo que eu fiz de uma semana pra trás, eu tenho na cabeça. Quanto foi a carga que você usou no segundo exercício da terça-feira passada? Tá, terça-feira passada, segundo exercício, foi uma puxada fechada. Não, foi uma puxada fechada, lembra? Primeiro exercício. Sempre tem um amigo do mentiroso, né? Sempre tem. Começou na puxada, aí foi arrumando, E a gente botou 70. Esse é mais importante, esse é importante. Porque as minhas séries de trabalho, eu trabalho sem limitar de 5 a 9. Eu fico explorando, às vezes ele ajuda um pouquinho, aí vai 12, 13, sabe? Mas não é de 5 a 9. Tipo, o legal de você ir anotando as cargas é saber justamente quanto você fez na semana anterior pra conseguir se superar na próxima, entendeu? Então é meio que a ideia é essa. Não sei se Então agora no seu recordatório vai ter que ter um número de repetições também. Vai. Já tem, já. Um caderno aí pra você anotar. bacana, né? Não, eu posso seguir o bolo aí. Como é que começa esse negócio de fogo? Bora, Lobinho. A cara do Corinthians, a cara do Corinthians. Vai. Não, boa. Meu garoto. Não, se tivesse dúvida, ele não tava Desce um pouco mais. Vai não mais. Se esse moleque se quebra agora, minha muleta de supina acabou já. Vem, né? Vamos. Bora, Lobo. Vem, briga. Vamos. Sua. Briga. Boa. E lá, cada um. Sentiu as fibras mais internas do seu peitoral. Cara, aqui é um detalhe que o Correia acabou falando, né? No caso dele, como ele tem essa luxação no cotovelo, né? Por conta de cirurgia também, que teve que remover todos os ligamentos. No caso dele, brigar com o peso não faz sentido, realmente. Tem que ter esse cuidado. Então ele pode só fazer as repetições limpas ali e acabou. Agora, no caso de uma pessoa comum que não tem um histórico de lesões ou de dores, ela pode usar isso a favor dela, porque isso você gera mais recrutamento das fibras, entendeu? Então, quando você chega com proximidade da falha, a sua última repetição ela demora 3, 5, até 7 segundos para ser executada. Na hora que você finaliza ela, cara, é uma série espetacular. Você não precisa realizar mais do que 2, 3 séries, porque você já vai estar imprimindo uma intensidade muito alta, entendeu? Você não precisa forçar mais uma repetição ali, porque aí já entra aquela questão que eu te falei, né? De você deixar uma repetição na reserva, de você render melhor no próximo treino, de você fazer o back offset, sabe? Então, tudo isso é envolvido nisso, né? Na hora que você viu ali o Lobo, na hora que ele começou a brigar com o peso, se ele empenhasse para fazer mais uma, o Garinha tá ajudando ele, ali seria a falha total. Mas ali ele deixou uma repetição na reserva, então ele brigou com o peso, né? Ele podia ter brigado um pouco mais, eu deixaria, né? E isso ia estar recrutando mais fibras ali, né? Pro corpo estar se adaptando depois. Visão de treino. A forma como vocês pensam sobre treinamento é exatamente aqui eu penso sobre treinamento. A diferença é talvez... Não, eu acho que... Sim, é os detalhes, mas eu acho que é a falta de comunicação, ou às vezes a maneira de não querer nem ouvir, faz com que a gente ache que a gente está em polos diferentes. Sim. Na verdade, eu estou falando com o Garim, é difícil admitir isso, mas a gente está falando muito sobre a questão de progredir, não progredir só em força, em carga, mas em volume, e muita gente acaba progredindo o aumento de força muito grande e não progredindo de músculo. E vocês têm a mesma visão que eu sobre treinamento, cara. A diferença é que a melhor coisa que eu fiz foi a gente se juntar para falar sobre treino, porque a gente descobre que a gente pensa igual, a gente concorda sobre tudo. Não teve nada de falar assim, não, peraí. Isso aqui tava tudo errado, não. Existem ajustes, mas até nos ajustes a gente concorda no critério que a gente vai utilizar. Então, assim, cara, isso aqui que ele falou é realmente muito interessante, porque eu acabo batendo sempre na mesma tecla, né? Porque se o Edu Corrêa, pelo histórico dele, quem ele foi, né? Como atleta também, ele tem essa mentalidade de estar querendo entender raciocínios diferentes que saem um pouco da bolha dele. Então, assim, isso é mais uma lição de humildade também, né? Porque às vezes o cara, qualquer guru que tá na academia, treina há 15 anos, o cara pesa 120 quilos e você vai falar com ele em relação à alta intensidade, você buscar ali 5 repetições máximas, né? Sabendo que isso também induz hipertrofia, induz bastante hipertrofia, não só ganhos de força. O cara, ele bate o pé com você falando, não, porque se o cara é atleta, ele não tem que se expor desse jeito, não, porque
o cara lesiona, não, porque eu já treino há muito tempo, então isso já não funciona mais comigo, hoje eu tô buscando só manter o físico e tal, blá blá blá, enfim, começa a ficar arrumando outras desculpas, né? É claro que cada pessoa tem o seu objetivo, a sua intenção, né? A gente sempre tem que entender que não é uma fórmula que vai ser replicada para todo mundo, porque nem todo mundo se adapta, né? O treino de mulher, por exemplo, é uma bosta, é um lixo. Por quê? A maioria, até hoje, a maioria dos professores trabalha com alto volume, não tem intensidade. Isso também já entra mais um fator psicológico também por conta das mulheres, né? Tem aquela fobia de você estar aumentando muito peso, né? Elas preferem muito mais fazer mais repetições do que adicionar mais carga, né? E não é nem papo de machismo, mas isso também comprovado cientificamente, né? Existem alguns estudos que eles separaram grupos de homens que fizeram mais repetições com peso mais baixo e mulheres que treinaram com mais peso e menos repetições. Aí qual que foi o resultado? O índice de satisfação. O homem, ele não curtiu, ele achou a merda. E já a mulher, ela também não gostou, porque ela ficou mais exposta ali, o cérebro começou o instinto de defesa começou a ser acionado, né? Então, tem todas essas questões envolvidas também. Então, o mais importante de tudo é a adesão ao treino, né? Se a pessoa, ela chega e fala, cara, mas eu gosto de fazer assim, ponto final. Você não tem mais como você discutir com a pessoa, porque você já está entrando em uma questão que é mais uma crença, né? Ela gosta de fazer aquilo. Se ela gosta, ela tá ciente, deixa, tá tudo certo. Não quer dizer que ela trabalhar com alto volume que ela não vai ter resultado. Ela vai. Tendo em vista que a maioria dos atletas, até nos dias de hoje, sempre trabalharam com alto volume. Alguns que foram de fato atletas de alto rendimento que trabalharam com alta intensidade, como por exemplo Dorian, né? Mike Mentzer começou a buscar um pouco isso, né? Mas só que o Mike é mais a questão do heavy duty, né? O hit, e aí já entra alguns métodos como rest pause, drop, aí isso daí já acumula muito volume, então é meio bagunçado, mas falando especificamente do Dorian, ele é a maior referência que a gente acaba tendo, né? E tem o JP, né? Que já seria alto volume mais alta intensidade. Só que ele é o alienígena, é uma máquina. É uma pessoa a cada 1 bilhão, né? Ninguém treina daquele jeito, entendeu? Então, na verdade, a gente percebe que não é um bicho treino é uma coisa só, realmente, sabe? Não existe inventar a roda. Exato, não existe inventar a roda. Mas o que, agora falando de como eu vejo as pessoas que não conhecem o trabalho de vocês, as pessoas subjugam, tá ligado? Já parte do princípio, não, os caras lá só treinam. Não é bem assim, eu treinei com eles, a gente trocou uma ideia e a visão de treino é igual, tá ligado? Tá vendo? É exatamente isso, cara. Por isso que o cara é referência, entendeu? Claro, tem coisas que pra vocês não faz sentido. E aí vocês preferem não investir naquilo. Aí é uma questão mais de ponto de vista, mas a ideia central de treino é a mesma, pô. Cara, que a ideia que a gente decidiu não investir no outro vai fazer o cara ser olímpio ou não. É um detalhe ou outro. Eu passei de 15 repetições pra 20, eu gosto. Não, mas eu não gosto. E normalmente é aderência, né? Não é isso que vai fazer que o cara seja um olímpio ou não. Agora, uma pergunta. Um cara acabou uma competição. Ele veio de um período, ele tá desidratado, tá se recuperando. Vocês mantêm esse estilo de treino mesmo no regenerativo? Sim. Vocês não manipulam nenhuma variável? Manipula o volume. Por exemplo, se o Mas a cara... intensidade não? Não tem porquê. Porque quanto que tu vai gerar de estímulo, de magnitude, sempre a gente fala disso, de lesão, é magnitude de frequência. Então, quando tu decide, vou pegar mais leve na carga e aumentar as repetições, Sim. tu tá aumentando o volume load, querendo ou não. Então, tu tá dando mais trabalho pra ti. Então, na teoria, tu tá gerando mais dano. Mas a questão é o quanto que a pessoa se estragou antes da prep. E isso vai, na minha visão, é o que vai mudar o quanto que vai ter que manipular de volume ou de outras coisas. Então vocês reduzem ainda mais o volume no período de regenerativo? Depende da pessoa. eu ia falar isso, às vezes depende um pouco se o cara tá lascado, se o cara não tá. Mas Às vezes, é que nem falou, não é um gesso. eu, por exemplo, já teria uma abordagem diferente, um pouco mais precavida do que o Garim. A gente Eu deixaria ali algumas repetições na reserva a mais, deixaria o cara treinando ali. A gente vai entrar Mas nesse repetição na reserva é a gente vai ter volume. uma ideia da Exatamente. Repetição na reserva é volume. Porra! repetição na reserva. A intensidade já tá ganhando. Tá, cara, justo. Mas é porque, pô, você tá fazendo. Só te correia, porra, me segura. É o time dos que se fodem sem. E aí, eu sei que na academia tem um monte desse, velho. Tá ali no punho, vai fazer um movimento curtinho aqui, e vai usar 3 bancos diferentes, 2 períodos diferentes pra poder se amarrar em algum lugar e se estabilizar. Aí não dá. Aí é outro tempo. Eu já vi o cara chegar aqui na academia com um caderninho, sentar no leg press e começar. Uma repetição, é aumentar. Aí o cara chega num 500 quilos, 600 quilos. Aí ele começa a dar porrada no leg assim embaixo. Pá!
Aí não, eu treino low volume. Acho que eu sei o que tá falando. Não, são vários. Tem o 7, eu ainda sei o 6, mas eu tinha Olhando aqui. lá. O Garen vai contar. Opa, aqui. Vamos colocar então uma repetição, o vídeo normal, só pra vocês estarem dando uma olhada. Olha só o jeito que o Garen vai brigar nessa série aqui. O Garen que depois. Vamos contar de novo então, essa série aqui. Brigou, ó. O Garen vai se fantasiar de Kiko depois. 6 segundos brigando com o peso. Então, é exatamente isso. É claro, eu sempre costumo falar também que a percepção de esforço, ela é treinável também. Então, para quem é iniciante, o que eu falaria assim? Cara, primeiro, não trabalha com alta intensidade agora. Não experimenta esse tal do baixo volume, entendeu? Porque o iniciante, ele precisa ter muito gesto motor, ele precisa de muita repetição para ele estar aprimorando a técnica, para ele poder se adaptar ao treinamento. Então, algo que eu faria, obviamente, né? Tô falando isso aqui especificamente usando eu como exemplo, né? Se eu fosse o iniciante, né? Trabalharia com alto volume, buscando ali 12 repetições máximas, nada mais do que isso. 3 séries, 4 séries, dependendo, 2 minutos de descanso. Talvez eu não colocaria tantos exercícios assim por conta do número de séries, né? Mas aí tem que ver como que eu ia estar organizando isso. Já que eu ia estar utilizando menos exercícios na sessão, eu poderia estar variando mais durante a semana. Então eu deixaria o volume mais horizontal, né? Escolheria uma divisão ali que me permitisse ter um bom nível de recuperação para eu poder trabalhar os grupos musculares. Alimentação, descanso, todo o resto que vocês já sabem. E depois de um tempo onde eu já me adaptei mentalmente falando, porque existe o gesto motor, só que tem adaptação neural também, com o movimento. E essa adaptação neural, ela leva mais tempo. Estamos falando aí de 4 a 6 meses, né? A técnica, você consegue pegar ela muito bem com 3 meses já. Então, mais ou menos ali uma média de 4 meses, dependendo de como que tá a sua recuperação, como que tá a sua progressão também, porque às vezes quando você é iniciante, você tem um ganho de força muito alto, e isso é benéfico por um lado, mas também você tem que tomar um pouco de cuidado, porque as articulações, elas demoram um pouco mais para estar se adaptando. Então, tendo em vista que você tem essa informação, você ia conseguir segurar um pouco mais o peso, tentar melhorar muito mais a técnica, que esse seria o objetivo, né? E quando você já tiver uma estrutura, uma base, você já conseguir treinar realmente muito bem, ter uma técnica bem refinada, aí sim você começa a imprimir mais intensidade. Aí a gente começa a buscar um range ali de 5 a 9, ou de 6 a 9 repetições. Você já vai cair de 12 para 9, sempre vai buscar 9 repetições, obviamente, nunca menos do que isso. Ninguém entra numa série buscando o mínimo de repetições, tá? Aí você vai fazer as manutenções ali depois, né? A alimentação, vai ver como que tá as articulações, se está se recuperando bem. Às vezes você tem que mudar a divisão de treino nessa época. E depois disso, cara, você já vai conseguir trabalhar com ranges bem mais próximos de uma repetição máxima. Então você já vai começar a buscar ali 6 máximas, 4 máximas. Você já vai começar a trabalhar com cluster. Existem clusters, cara, que você pode fazer de 5x5, 4x4. Você pode fazer 2x2 com uma repetição na reserva, entendeu? Tem muitas formas que você pode manipular as variáveis, né? Tudo depende do seu objetivo também. Então, cara, esse é o caminho que eu faria, entendeu? Que é o que mais faz sentido. Eu acho que o vídeo já tá acabando também, mas eu já vou acelerando aqui. Acima também, apesar de não competir, mas nível médio para avançado. Se pegar o moleque que tá começando, esse treino, ele serve? Não tem O que muda do que ele fez Caralho. para um iniciante? A minha opinião, tá? Porque se você pegar a data Eu caí exatamente no ponto que
Eu acabei de falar, mas vamos lá. Da literatura não vai ter nada, tá? Sim, não, sim. Mas, na minha visão, quanto mais treinado você é, menos volume você consegue se recuperar. É claro que a gente está falando aqui de um cara que treina da maneira que a gente está falando aqui, manipulando as variáveis da forma que a gente está manipulando. Menos volume ele consegue porque ele, consequentemente, consegue imprimir uma intensidade maior. Ele extrai mais desse volume. E qual que é o problema que muita gente faz? A gente estava até conversando aqui agora, né? Pô, a galera pega o treino de vocês e acaba replicando a maneira como vocês fazem, sendo que de repente não era para ela estar fazendo aquilo ali. Esse é o iniciante querendo replicar um avançado. Exato. Pô, Edu, você com certeza já deve ter feito um treino extremamente volumoso e ainda assim se recuperava e conseguia evoluir. Eu, quando comecei a treinar tipo, em 2018, eu fazia 32 séries para as costas e eu sempre loguei no logbook. E eu conseguia progredir. Mas por quê? Pô, eu era muito incompetente nas minhas séries de chegar à próxima falha e tudo mais. Isso é normal, o iniciante é normal. Ele ainda não tem uma percepção de esforço muito treinada, né? É muito comum você pegar a galera na academia, nossa, mas 50 repetições na reserva ainda. Então não é muito interessante você, do lado da tela, que está começando, 6 meses de treino, até muito mais que isso às vezes. Depende muito de como você já vem treinando. Pô, vou pegar aqui, vou treinar aqui na rapaziada, meus guri, e fazer 6 a 10 séries. Pô, você vai estar ativamente deixando o ganho na mesa. Porque existe uma relação muito clara entre volume de treino e hipertrofia. Se você consegue se recuperar e consegue colocar mais, show. Se você está optando por não fazer, só porque, pô, viu os moleques ali fazendo que tem 6 a 10 séries por semana. O número mágico, né? É, o número mágico, mas aí você conseguiria fazer mais porque de repente o seu nível de treino é um pouco mais baixo, pô, você tá literalmente, quase literalmente, pega os teus ganhos e tá deixando na mesa, entendeu? Então, volume de treino, eu gosto de falar que você não mexe proativamente. Porra, eu acho que eu preciso trocar aqui. Não, você mexe reativamente. Então, pô, alguma coisa está dando errado no meu treino, pode ser que seja o volume. Então, se você altera de forma reativa, eu acho que faz muito sentido. Então eu posso dizer que quanto maior a capacidade, quanto mais avançado tu é e quanto maior a tua capacidade de conseguir levar a intensidade ao extremo, mais atenção tu deve dar ao volume de treino. Com certeza. O menor... Tu vai se obrigar. É isso. É aquilo que a gente falou na remada baixa. Tu conseguiria fazer 12, 20 séries disso? Isso, exato, exatamente. E eu percebi uma coisa muito disso que o Samuel tá falando, sobre a pessoa ser muito reativa sobre iniciantes. O iniciante está começando ali e ele fala, não, eu posso aumentar o volume, eu aguento mais, o Correia faz 40, também faço. Porque muitas vezes a pessoa não tem ideia do que é a progressão necessariamente. A pessoa fala, se eu consigo treinar no outro dia, eu aguentei aquele volume. E a nossa semana? E, cara, isso daqui que o Gagin falou é muito importante, cara, porque lembra sempre o seguinte, é muito melhor você estar em uma constante progressão do que você saltar de uma sessão para outra e você coloca 10 quilos, entendeu? Então, vamos supor que você está fazendo um agachamento ali com 120 total, aí você pega e coloca mais 10 cada lado, de uma vez. Aí você vai para 140. Aí você vai estar indo para 140, né? Cara, o que vai acontecer? A chance de você ficar estagnado 2, 3, 4, 5, até 6 semanas com esse peso, até você se adaptar a ele, é muito alta. E isso não é favorável para quem está buscando ganhos de massa muscular, entendeu? Porque a ideia da progressão de carga, o princípio da progressão de carga, a ideia para você estar progredindo é você estar sempre em uma constante, entendeu? Uma vez que você começa a fazer a progressão dessa forma, eu acho que você acaba ficando estagnado, você deixa ganhos na mesa, você começa a perder muito tempo, entendeu? Então, por isso que não é muito bom você ficar replicando atletas, né? Treinos de atletas, por mais que eles sejam um treino com alto volume, por mais que ele seja um treino com alta intensidade, baixa intensidade, porque você tem que entender que o atleta, ele está adaptado àquilo, entendeu? Então, ele vai se recuperar daquilo, diferente de você, entendeu? Porque às vezes ele tem 8, 10 horas de sono, você só tem 6, às vezes 4 horas, entendeu? Então você acaba ficando exposto, né? Não acho que faz sentido. E aí? E um mês fazendo isso? E mesmo assim, tá, tu conseguiu aguentar, mas tu não vai progredir, por exemplo, 40 séries. Tu não vai. A não ser que teu treino seja pífio. Sim. Né? Só que se tu aguentou treinar, tu só com uma dorzinha, não sei o que, isso não quer dizer nada. A maior diferença de um iniciante para um avançado, resumindo,
é que o iniciante ele aproveita muito pior as séries que ele tem. Então ele precisa de mais séries para compensar essa falta de qualidade, entendeu? É muito massa ouvir isso de vocês, porque isso é uma coisa que eu falo, mas aí eles acham que vocês acham que não. Que é o contrário. Que é o contrário, tá Me ligado? marca no vídeo ainda, né? Marca, É, me manda na isso, DM. Se a gente fosse xingar ainda. Exatamente, é. Mas ao mesmo tempo nessa questão do volume ser como se fosse um backup, tu não treina tão bem, tu não treina tão intenso, pode aumentar o volume para compensar, também tem um limite que isso começa a não ser tão válido. Porque é o limite que aí a fadiga começa a ser demais para compensar um treino ruim. Que é o que tu vê, por exemplo, naqueles caras que faz 40, 50 séries e nunca melhora. Sim, tá mas sempre igual daí no o cara tá treino. usando isso como um pretexto pra não evoluir e ficar se sabotando, né? Exatamente. Ah, tô gostando de treinar fraco assim, eu vou só aumentar o volume. Não, tu não vai ter tanto resultado. Exatamente. É uma curva, né? Tipo, tem o eficiente, depois vai diminuindo. Aí, a gente tá pra voltar mais. É isso, pessoal. Final do treino. Resenha boa. Cara, foi um dos primeiros treinos do semestre que eu gostei, né? Ó, eu vou dar um resumo, tá? Eu cheguei à conclusão de que a nossa visão de treino é muito parecida. Ainda bem que a gente teve a maturidade, tirando o Garim, a maturidade de poder se encontrar, fazer a live, vir aqui. Queria agradecer vocês. Mas eu acho que vale muito a pena, cara, pra gente ter esse registro. Eu acho que é isso, cara. Acho que a gente resumiu muito bem. Fica de lição aí pra você que quiser. Mamar Brito. Ah, tá. Machuel versus... Por incrível. Por incrível não, aqui lá do É igual, né? Aí ele vira pra ele e fala, agora não, chefe. Por incrível. Caraca, mano, é muito igual, velho. Bom, mas basicamente é isso, tá? O que eu tinha que falar também, eu já falei em relação a essa parte de treinamento. Eu acho que quem for assistir esse vídeo aqui, cara, vai extrair muita informação, já vai ter uma boa base aí pra quem é mais autodidata pra estar estudando, né? Quem quiser estar comentando ou quiser estar seguindo lá no Instagram também, as minhas redes sociais vão estar escritas aí embaixo, né? E basicamente é isso. E até outro vídeo.